Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Rafat Khalifa. Ele que mora lá no Cairo, no Egito, fala português fluentemente. Ele que acompanha os nossos grupos há mais de 20 anos, fizemos 15 grupos ao Egito com o Rafat. Ele é egiptólogo e vai estar conosco hoje falando sobre as terras sagradas do Egito. Ele vai falar sobre a mitologia e a história no Egito Antigo. Então, vamos dar boas-vindas ao Rafat para que ele possa ir junto conosco nesta tarde um pouco fria aqui em São Paulo. Vamos lá, vamos aguardar o Rafat entrar e aí vai dar tudo certo. Anjinhos da internet? Yes, pronto. Já, só não estou te vendo. Oi, Olá, tudo bem? tudo você? Tudo ótimo, Oi, graças Carmen. a Deus. Muito boa a conexão hoje, foi fácil, Que bom, graças a que Deus. bom. E aí, muito calor? Muito Aqui tá bom. bem frio. Não, aqui está calor. Agora a temperatura no Cairo, uns 35, 36 durante o Ai, dia, delícia. cai para 28, 29 à noite, 30. Luxor e Assuan é mais quente ainda. Em Luxor a temperatura é uns 39, 40. Muito bom. Assuan mais quente. Mar Vermelho é quente sempre também. Muito legal. O Egito tem esse calor. Estamos talvez no mês mais quente do ano. Então tem julho e junho e agosto são os meses mais quentes do ano. É, Então é verão, isso. que bom. Ficamos Então, felizes em saber. E aí, vamos lá, mitologia e história no Egito Antigo. Vamos aprender mais sobre o Império Egípcio e toda essa civilização maravilhosa que mudou e, na realidade, deu o start na nossa cultura como civilização humana, né? sim, sim. Na verdade, a mitologia egípcia é muito importante, muito relacionada também com a religião do Egito Antigo. é, Uhum, o- a, a, a filosofia religiosa do Egito Antigo, porque a palavra religião não existe no Egito Antigo. Os egípcios da antiguidade nunca usaram a palavra religião. É uma palavra da nossa vida de agora, mas eles tinham muitas outros vocabulários que falam sobre o pensamento religioso daquela época. E quando fala sobre a mitologia egípcia, é muito importante saber que é uma coisa que nasceu milhares de anos atrás e foi desenvolvida pouco a pouco com a história. Então, o que houve no Egito Antigo é que a religião, a mitologia, o pensamento, a filosofia, essas coisas intelectuais ficaram com desenvolvimento hum, nos templos egípcios, com os sacerdotes, andando passo a passo junto com a política, junto com os uhum, faraós. Então, os faraós e o Estado, o exército, o que nós chamamos, quando estudamos a história do Egito, a história das dinastias egípcias, os acontecimentos importantes, etc., tem essa história. Mas, paralelamente, ao lado dessa história, tinha a religião do Egito antigo. Muitos dos estudiosos chamam o Egito, por causa disso, dessa religião tão profunda que eles têm, que eles tiveram, e que essa religião ficou como herança para as religiões atuais no mundo. Muitos de nós estamos praticando, muitos de nós no mundo, agora, estamos praticando muita coisa, muita crença que os egípcios da antiguidade tinham sem perceber. Então, uhum, porque muitas coisas das religiões que temos hoje são coisas da religião da religião do Egito antigo. uhum. E por causa disso que muitos dos estudiosos chamam o Egito antigo o templo do universo, o templo cósmico, porque o país inteiro era como um templo, era o templo do cosmos, o templo do universo inteiro. E chegaram os gregos a dizer que a terra do Egito, porque os gregos chegaram aqui, são os primeiros, talvez estrangeiros, que chegaram para o Egito para aprender com os egípcios, Uhum. os gregos. Tá.
E com eles passou a civilização toda para a Europa. E depois, com o descobrimento das Américas, chegou ao Brasil, Canadá, Estados Unidos, muita coisa dos europeus. Então, o que Uhum. chegou nas Américas deve à Europa e, à sua vez, deve à Grécia, aos gregos, ao Império Grego, a antiga Grécia. A antiga Grécia. E eles aprenderam com os egípcios. E um deles, quando chegou para o Egito, aprendeu muita coisa com o Egito, que é muito famoso mundialmente com o nome Hermes. Hermes. Ele Hermes. chegou a ele chegou para contar para discípulos dele, para alunos dele, que o Egito é a imagem do céu na terra. É a imagem do céu na terra. Do céu na Porque terra. Muito bem. ele achou que essa terra é uma terra cheia de deuses. E os deuses na mentalidade dos antigos, os deuses ficavam mais no céu como moradia, ou moravam mais no céu. Que na verdade os egípcios também fizeram isso. Os egípcios tinham uma natureza. A natureza que eles tinham era o quê? Era Rio Nilo e o Vale do Nilo, que era a parte fértil, a parte bonita. A parte que Uhum. eles, mais tarde, quando começavam a imaginar o paraíso, imaginavam o paraíso como uma imagem do Vale do Nilo, com Uhum. as mesmas árvores, tamareiras, frutas, água, fonte de água, barcos, etc. Daqui a pouco eu vou explicar como eles pensavam do que acontece após a morte, que é muito relacionado com isso que estou falando, a imagem do Egito. Só que o Egito tinha essa parte que era o paraíso dele. E tinha também o deserto, onde não tinha vida, onde tinha tempos duros para quem vai passando nessa parte tão árida, tempos cheios de sofrimento. Não tem água para tomar, não tem comida, não tem nada, inclusive não tem, naquela época não tem vida. Talvez hoje em dia toda a natureza é útil. Estou Sim. falando da época moderna, nossa época moderna de agora, toda a natureza é útil. A floresta é muito importante para Uhum. a pureza e a limpeza do globo terrestre. O deserto é Uhum. muito importante, onde tem a maioria das fontes de energia, de petróleo, de gás, dessas coisas que são muito Uhum. importantes para a vida da humanidade agora. O deserto tem muita riqueza, também além da riqueza mineral. A parte da agricultura em qualquer país no mundo é muito importante. Então, toda parte da terra hoje em dia é útil. Mas naquela época eles diferenciavam muito bem entre o bem e o mal. Essa dualidade, Uhum. o paraíso e o inferno. Isso para eles é uma coisa que existe no mundo do além. Existe na vida após a morte. E essa coisa é uma imagem disso que eles tinham aqui, que era o Vale do Nilo, fértil, paraíso, e o deserto, árido, inferno. Então, quando os gregos falaram que no Egito, o Egito é a imagem do céu, eles entendiam bem o que eles falavam naquela época. A natureza do Egito, na verdade, tem essa coisa do equilíbrio. Né? Esse é um equilíbrio, porque no Egito tem um pouco de tudo. Pode achar a geografia do mundo inteiro no Egito, até hoje. Você sabe que Sim. aqui, como você começou essa nossa entrevista falando sobre o clima, como que está o clima no Egito, o clima é calor agora. Hum? Ah, então, a temperatura é quase 35 ou 40 durante o dia, e depende da cidade. Mas nós temos uma parte do país onde tem muito frio agora, nessa hora, que é o Monte Sinai. Ah, Então, quando subir a montanha do Sinai, agora, com esse calor que temos no Cairo, que temos nessas partes do país, você sente o frio em cima da montanha. Então, nós temos esse contraste, mas esse contraste faz com que os egípcios se sentirem
naquela época, o equilíbrio universal, Sim. o equilíbrio do mundo. E por causa disso que os egípcios acreditavam que o Egito é microcosmos. E sabe o que é microcosmos? Que é o Sim. universo Pequeno. em menor, É. pequeno. E não é só isso. Toda a cidade egípcia acreditava que a cidade, o povo acreditava que essa cidade, toda a cidade, mesmo que seja uma cidade pequena, Uhum. acreditava que era um microcosmos. É? Por quê? Porque para eles tinha, toda a cidade egípcia tem um templo. Você sabe que os templos no Egito não é só Karnak, não é só Abu Simbel, não é só aqueles Pois templos é. gigantescos que vocês conheceram, É. mas toda a cidade egípcia, na época da história faraônica, tinha um templo. Inclusive, Uhum. muitos destes templos tinham Trindade. Sabe, Trindade, três deuses. Sim. Pai, Filho, Pai, Filho e no lugar do Espírito Santo, como no cristianismo, tem a mulher. Tem a mulher, tem o filho, tem o pai. E às vezes tem o homem com duas mulheres. Mas, de toda maneira, são três deuses sempre. Para os egípcios, o templo deles, o templo pequeno, nessa cidadezinha pequena, é o templo único no mundo, é o mais importante. Para eles, o Deus deles é aquele que representa o Deus universal, é o Deus mais importante, é o único até também. Então, eles acreditavam no monoteísmo personificado nessa pessoa, nesse Deus, desse templo tal local. Então, para os egípcios, tinha essa ideia do microcosmos, que toda a cidade era como um cosmos pequeno, que tinha de tudo. Tinha povo, agricultura, água, rio, inverno, verão, comida, tem os desertos à direita e à esquerda do rio Nilo, ao leste e oeste do rio Nilo. Então tinha tudo o que tinha de natureza para eles no mundo e inclusive também de deuses eles tinham. E por causa disso, os egípcios cada tinham muitos deuses. Só que uma coisa muito que eles observaram muito que, sabe, no mundo agora tem muito conflito religioso, infelizmente. Sim. Para eles, apesar disso, toda a cidade tinha um deus, mas nunca houve conflito, briga entre um povo e outro, porque eles acreditavam que eram imagens, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, que eram imagens, o nosso Deus é uma imagem e o vosso Deus é outra imagem do mesmo Deus único. Sim. Então, todos os deuses de todas as cidades daquela época eram forças, poderes, manifestações do Deus único. Inclusive, num dos livros sagrados que eles tinham daquela época, que é o livro das orações para Ra, Ra que é o disco solar, Deus tinha 74 imagens. Nossa. 74 imagens. E quando pensamos nas religiões atuais, encontramos, por exemplo, na religião islâmica, que é a religião da maioria dos egípcios, encontramos que Deus tem 99 nomes. Então, não são 99 deuses, são 99 nomes do Sim. mesmo Deus O único. mesmo Deus. Que desses nomes, por exemplo, o misericordioso, o justo, o generoso, etc. Então, são nomes do mesmo Deus. A mesma coisa para os egípcios naquele livro das orações Parará ou as orações solares, tem 74 imagens. Na verdade, no Egito Antigo não existe nenhuma coisa, sempre existe essa coisa do espiritual para os egípcios. Eles tinham o espiritual em tudo, na religião, eles tinham o espiritual, eles acreditavam até que o ser humano
dos componentes mais importantes do ser humano é o espírito, e que dava muitos nomes para esse espírito. Dava o nome Ka, que é o Tá. companheiro, Ka, companheiro. Quando você fala ou pensa dentro na sua cabeça, fazendo um monólogo, você está falando com o seu Ka, para os egípcios. Você fazendo um diálogo com o seu Ka. Tem o Ba também, o Ba, que é o espírito, e ele simbolizava esse Ba, que é o espírito, em forma de um pássaro com cabeça humana. E acreditava que cada um de nós, quando morrer, esse Ba faz a ligação entre o mundo subterrâneo e o mundo dos vivos. Então, para os egípcios, chegava esse pássaro para voar entre o céu e a terra, entre o túmulo e o mundo dos vivos, etc. Significa que os mortos naquela época tinham contato conosco. Os egípcios tinham o espírito personificado também na forma do corpo, corpo humano. O corpo era sagrado para os egípcios e tem que respeitar cada um dos egípcios tinha que respeitar o seu corpo. E talvez isso foi um dos motivos importantes que levaram os egípcios a inventar a mumificação e a embalsamar os corpos dos falecidos deles. Era muito importante para os egípcios também o nome Sim. da pessoa. O nome é muito importante. E, inclusive, cada um de nós, se não ter o nome eterno, significa não existir mais. Significa morrer. Para os egípcios nunca tiveram morte, nunca tiveram medo da morte. Mas tinham sempre medo da mortalidade. Sim. De um dia não existir. E para eles o nome era uma coisa que garantia a imortalidade. Era uma coisa que garantia a eternidade. E por causa disso que a primeira coisa que quando quando um queria vingar do outro, é tirar o nome dele dos textos dos túmulos. Sim. Então, quando um dos faraós não gostava do anterior, por exemplo, era uma maneira de vingar daquele anterior e tirar o seu nome. Isso aconteceu quando houve faraós estrangeiros que invadiram o país com arma, fazendo guerra, matando a muitos egípcios. Então, os faraós, quando libertavam o país dessa invasão, tiravam os nomes deles do cartucho. Lembra o cartucho, aquela forma Sim. onde gravava os nomes. Então, Então, mas o nome, peraí, as pessoas não sabem o que é cartucho. Cartucho é um símbolo que vem com os nomes em egípcio dos faraós das pessoas, em sim, hieroglifo. o texto em hieroglifo. O texto que os egípcios escreviam nos templos, nos papiros, nos túmulos, etc., tinha sempre no texto o nome do faraó. Quando chegava o nome do Ó, faraó, eu tenho aqui os hieroglifos todos, ó, fica do meu lado. pois é, essa é uma régua, né? É uma régua. Uma régua. Muito bom. Então, quando chegava o nome do faraó, eles colocavam esse nome dentro de uma forma oval, assim, e gravavam o nome do faraó dentro dessa forma. Toda palavra pode estar fora, mas o nome do faraó tem que estar dentro dessa forma sagrada que se chama cartucho. Sim. E na verdade, essa forma simboliza o universo inteiro. O universo, para eles, tinha essa forma oval. E quando gravava o nome do faraó dentro dessa forma, significa que o faraó que controlava e que Uhum. mantinha o equilíbrio desse universo. Então, essa é a forma do cartucho. Então, o nome é um elemento muito importante que simbolizava o espírito também. Tinha o Ib. Ib significa coração. O coração da pessoa era muito importante. Sim. O coração da pessoa era o único órgão que os egípcios deixavam dentro do corpo. Que quando embalsamavam o corpo do morto,
tirava os órgãos todos, o rim, por exemplo, o estômago, os intestinos, o fígado, etc. Mas o único órgão que eles tiravam de dentro do corpo era, que eles deixavam dentro do corpo, era o coração, porque eles acreditavam naquele julgamento final que tem que pesar o coração para saber se a pessoa era boa ou não, para realizar a justiça, para dar para ele o paraíso com justiça, não sem merecer. E uma coisa importante, por que o coração? Por exemplo, por que não é o cérebro? Simplesmente porque os egípcios acreditavam que o centro do pensamento e da intenção é o coração e não é a cabeça. Sim. Então, quando os egípcios pretendiam fazer alguma coisa, era porque os corações deles pretendiam fazer essa coisa. Quando eles pensavam usando o coração. E por causa disso que o coração era muito importante, que simbolizava o corpo. Isso tudo para os egípcios era sinal que tudo isso era o espírito. Só que isso é o que nós sempre tratamos quando falamos sobre o espírito, que é o espírito humano. Só que para os egípcios, todas as coisas tinham esse lado espiritual, até as coisas materiais. E por isso os deuses moravam nas coisas materiais para dar vida. Sim. Os deuses não eram as coisas materiais em si. O deus do sol, o deus Ra, ele não é o sol. Ele apenas usa o sol, o disco solar, como moradia, incorpora o sol. Mas o Deus é luz, é iluminação. E o disco solar é apenas uma parte desse nosso universo material que o Deus resolveu dar vida para essa parte material. E isso pode aplicar em tudo. As inundações do Nilo, por exemplo, naquela época, as inundações não eram apenas água material. Sim. Inundação cheias do Nilo, assim, na verdade, para eles era um espírito, ela tinha vida e dava vida também. E por causa disso que eles personificavam essas inundações num Deus, que se chama Hapi. Eles simbolizavam sempre em forma unissex, em forma entre homem e mulher. É um homem de corpo, só que tem seios igual a uma mulher, e para eles faziam isso para simbolizar que ele é o responsável de dar comida, porque graças ao rio Nilo, que ele simboliza, que ele representa, que os egípcios tinham prosperidade de comida, de água, de vida o ano inteiro. Quando nós pensamos na agricultura, o que a agricultura tem? As sementes, sabe aquelas sementes que os agricultores pegam para pôr na terra? Uhum. Você pensou que são sementes sem vida? Na verdade, um trigo, um arroz que a gente leva na cozinha para comer, já é uma coisa material sem vida, não tem mais vida. Como que, colocando essas sementes dentro da terra, cresce uma árvore, uma planta e nasce de novo? Uhum. O que acontece é que a terra, para os egípcios, a terra, que é uma coisa muito material, é um deus. Sim. Que se chama Geb. Que é ele que dá vida para esses sementes. Inclusive tem também o deus Osíris, que é o deus também das sementes da agricultura, que dá vida para esses sementes. E isso me lembra de uma coisa interessante. Os egípcios levavam umas estátuas em pedra. Uhum. Umas estátuas em pedra junto com eles nos túmulos. Se chama Ushapti. Levavam exatamente 365 estátuas de Ushapti. Uau. Essas estátuas, eles fazendo algumas orações após a morte, a pessoa morta,
A pessoa morta vai ter ressurreição, vai voltar para a vida de novo. E Uhum. vai poder fazer algumas orações para essas estátuas, para converter essas estátuas em pessoas. Essas pessoas servem a esse falecido na outra Uhum. vida após a morte. Então eles trabalham como criados, como trabalhadores, inclusive, sobretudo, nos trabalhos duros. O que quero dizer com essa história? Que uma estátua em pedra ou em madeira jamais teria vida. Mas Sim. imagina, fazendo orações, a força da palavra, a magia das palavras e das orações que eles tinham, porque eles acreditavam no poder das orações, o poder das frases das orações, que para eles a palavra tinha força. Sim. E com essa força, essas estátuas em pedra, em madeira, poderiam se converter em figuras vivas, como o ser humano, para ajudar esse falecido no outro mundo. Isso é desde a antiguidade, desde a criação do universo inteiro. Inclusive, tem uma das teorias da criação do universo que aconteceu com a força da palavra. Um Hum. Deus que se chama Ptah, E tá. que falou, Ptah falou para, para conseguir realizar a criação do universo, bastou para ele pronunciar o nome de todas as coisas, do universo inteiro, dos rios, das estrelas, da lua, etc., para conseguir realizar a criação do mundo. O mundo em tudo, o mundo material que temos aqui, para os egípcios, não é matéria, não é matéria. Na verdade, é tudo são deuses. Deus está em todo lado, em todo lugar, e está em todas as coisas. Sim. Então, quando falamos o Deus do Sol, na verdade, esse termo eu estou contra. Ele é o Deus Sol, Sim. não é o Deus do Sol. O Deus Lua, né? Que é Tot, que é o Deus Lua. A deusa estrela, Sirius, que é Isis. Os egípcios chamavam Sopdet, uma deusa. E tinha uma deusa que se chama Nut. Essa deusa Nut, eles desenhavam, tocando com as mãos dela a terra e com os pés dela no outro lado da terra. Ou seja, ela era o céu, como se fosse é, é, o céu inteiro, né? E por baixo desse desenho que eles faziam nos papiros e nos túmulos da deusa Nut, que é a deusa céu, Sim. tinha todos os vivos, inclusive o deus que se chama Geb, que era a terra, que é o marido. Os dois faziam um casal, Geb Uhum. e Nut. Eles faziam um canal. Na verdade, isso faz parte muito importante da mitologia do Egito Antigo. Tá. Porque contam que os dois estavam juntos. Quando falo que Nut e Geb estavam juntos, pegados, não estavam separados, o que significa? Significa que o céu e a terra, antes da criação do universo, estavam pegados. Não tinha essa separação. Tá. Como foram separados esses dois, que é a deusa Nut, que é o céu, e o deus terra, Geb, por que aconteceu e como aconteceu? Aconteceu porque tem um deus que se chama Shu, que é o deus Ar, que separou o céu da terra, é o deus da respiração. Uhum. Todos os seres, você, eu e todos os seres vivos no universo, conseguem ter essa respiração graças a esse Deus Shu, que é o Deus do ar, que é ele que deu vida para o universo, para o mundo. Ele separou o céu da terra, fazendo esse espaço inteiro para deixar esse espaço para nós, Sim. todos os seres, para todos os humanos, para todos os pássaros, os animais, todos os seres do universo. E tem um detalhe muito interessante nessa história, que
se considera o primeiro casal apaixonado na história do universo, né? A história romântica, que é o céu e a terra, os primeiros que começaram a ter essa relação de paixão, como feminino e masculino. Só que isso era uma coisa sem ter a licença do Deus Pai, que era o Deus maior de todos. Então ele resolveu castigar eles, separando eles. Mandou Shu para separar o casal, porque eles não pediram a licença do Deus Ra, que é o Sol. E aí, desde aquele acontecimento, que os egípcios dizem que tem que ter licença para ter paixão, tem que ter casamento, tem que declarar, tem que avisar, tem que fazer isso que nós chamamos hoje em dia casamento entre os casais. Não pode ter esse contato, essa relação sem se casar. Então essa é uma coisa que existe em muitas religiões hoje, devido a um patrimônio mitológico, histórico, antigo, muito importante. Então isso tem a ver com esse Deus que é o Deus Shu. Nos desenhos sempre desenham a deusa Nut maior, assim, Sim. em comparação com o Deus Geb, que é o marido dela. Essa é uma coisa que observaram na arte dos egípcios, que a figura do Deus masculino é menor do que a figura da deusa feminina. E observaram também outras coisas, tipo que todas as estátuas dos casais nos museus, o homem fica assim parado e é a mulher que abraça ele nas figuras, nas estátuas. Então, com esses detalhes, eles entenderam que para os egípcios tinha o poder feminino. Então, o feminino tinha poder muito maior e muito mais forte do que o poder masculino naquela época. O Deus Geb olha sempre para baixo também e fica numa forma horizontal assim. A deusa Nut, o corpo dela é aquela imagem que a gente consegue ver durante a noite, que tem a lua e que tem todas as estrelas. Sim. Inclusive durante a noite, onde vai o sol? Para os egípcios, entra na boca dessa deusa. Olha. E começa a fazer uma viagem dentro do corpo dessa deusa. E sai da vagina dessa deusa, que é o nascer do sol. Então ela é a que dá a luz do sol, que dá a luz da iluminação que chega para nós. Ela é a mãe, então, porque ela que dá a luz ao filho, né? Ela é a mãe do Deus Sol, né? Do Deus Ra, o Deus solar. Então, isso é o poder feminino. Quando falo que o céu é uma deusa, a terra é uma deusa, o espaço onde todos moramos, vivemos nesse universo é um deus, que é o Deus Shu. O mar é um deus, né? O rio Nilo é um deus. Então, esses lugares todos não são coisas materiais só, mas são coisas materiais cheias de espíritos. Sim. Então, o espírito divino está em todas as coisas, inclusive nessas coisas materiais. Né? Certo. Pode falar. Estão perguntando qual o significado do gato para os egípcios. Muito bom. Inclusive também o poder divino existia dentro dos animais, dentro dos seres vivos. E um desses seres vivos é a gata. Na verdade é uma gata, não é um gato. É uma gata. Se chama Bastet. Bastet. Bastet, que é uma deusa. A deusa da força, a deusa do poder, a deusa da inteligência. É uma deusa. Então, uma das manifestações do Deus único era isso, era se manifestar numa gata, se manifestar nos animais, em vários tipos de animais. Então, em todos os animais e todas as coisas materiais, Deus existe. Então, é uma gata. A deusa Nut, então, é o mundo
se considera como o mundo espiritual. E o Deus Uhum. Geb, que é a Terra, é o mundo material. Então essa é podemos dizer que essa é a dualidade que Uhum. existiu muito no Egito antigo. É, dos lugares mais importantes, quando visita o Egito, tem a cidade de Luxor, Sim, que é uma cidade muito, muito importante de linda. história, de cultura, etc. A cidade de Luxor tem uma parte ocidental. Nessa parte ocidental tem uns casas da eternidade, eles chamavam naquela época, que são os túmulos dos faraós, no Uhum. Vale dos Reis. Tem casas de eternidade também no Vale das Rainhas. Tem o Vale dos Nobres. Tem muitos papiros, inclusive tem um museu de papiro, e tem muitos papiros numa parte, numa sala do Museu do Cairo, no Cairo. Nesses papiros, nesses túmulos, tem muitos capítulos que os egípcios chamavam de livros, livros sagrados. E o mesmo está dentro de algumas pirâmides também. Uhum. Os livros sagrados, sabe, quando você abre a Bíblia, são capítulos também. Inclusive, esses capítulos na Bíblia às vezes chamam de livros, como o Levítico, por exemplo, o Gênesis, etc. Então, a mesma coisa para os egípcios. Como nós sabemos muita coisa da religião do Egito Antigo, graças a esses livros. Os livros deles estavam escritos em texto de hieroglifo e tinha imagens também. Então, são exatamente como os nossos livros de agora. Quando entra numa pirâmide que está em Saqqara, tem uma pirâmide que se chama Pirâmide de Unas. Unas. Uhum. Quando entra pela entrada dessa pirâmide, uma pirâmide de quase 4.500 anos de história. Nossa. Uhum. É uma pirâmide, um monumento muito antigo, um patrimônio importante do Egito. Mas Uhum. quando entra, você acha umas salas cheias de hieroglifo, de texto, falando sobre muita coisa e muito detalhe sobre o que existe no mundo subterrâneo, no Uhum. mundo de após a morte, no mundo celeste. A vida da pessoa, do faraó, após a morte. Na verdade, falava sobre isso, que tudo dava volta em redor do seguinte: fazer uma viagem num barco, que nós chamamos o barco de sol, barco solar. Eu comecei essa entrevista com você, Carmen, falando que o Egito é a margem do céu. Sim. Então, para eles acreditavam que essa, essa imagem dupla do céu e da terra existe também e falavam sobre os detalhes nos textos das pirâmides, dentro das pirâmides. Que após a morte, o faraó que fazia a viagem no rio Nilo num barco, navegando no rio Nilo, ele ia fazer essa viagem navegando no céu. Olha. Mas como navegaria no céu? Um barco. Então eles acreditavam num rio Nilo celeste. Uau. E como seria essa navegação no rio celeste, num barco? Ele navegaria assim, desse jeito, com alguns companheiros de outros deuses e pessoas ajudando, junto com o Sol, com o Deus Uhum. Sol. Começava essa navegação porque para os egípcios o pôr do Sol é a morte. Quando o Sol já se põe, no final do dia, já entra na noite. Este é o começo da viagem desse barco celeste, Tá. essa hora. Então, nessa hora, o rei viaja junto com o Deus Sol e com os outros e começa pouco a pouco a fazer essa viagem até terminar essa noite, até terminar o mundo da morte.
termina a noite, começa o dia. Sim. Termina o mundo da morte, começa o mundo da vida de novo, começa a renascer de novo. E por causa disso que os egípcios acreditavam nesse renascimento. Tá. Como o sol vai renascer, também esse barco que fazia essa viagem no Rio Celeste, com o sol, fazia essa viagem do lado ocidental até o lado oriental. O último momento dessa viagem é o momento de sair do mundo subterrâneo para o nosso mundo dos vivos. É o nascimento, o renascimento de novo. Uhum. E para eles, eles acreditavam nisso naquela época da época da construção das pirâmides. É uma época muito antiga. Eles acreditavam que esse destino é coisa exclusiva para os reis, para os faraós. E os faraós que podiam fazer tudo em nome da gente. Uhum. Inclusive os faraós que faziam as orações nos templos em nome do povo inteiro. O povo não entrava no santuário do templo. Então podemos dizer que naquela época era só o faraó que fazia isso. E os textos das pirâmides sempre eram coisas exclusivas para os faraós. E por causa disso que os únicos que tiveram pirâmides no Egito eram os faraós. Não teve uma pessoa normal do povo com uma pirâmide, né? Só que depois disso, numa época posterior, estou falando agora na história da época do Império Antigo, 4.500 anos atrás, pelo menos. Agora, um pouco mais tarde, termina esse império, alguns séculos depois, termina esse império que é o Império Antigo e que começa o Império Médio. E começa a aparecer o que nós podemos chamar democratização da religião do Egito Antigo. Começaram a ter democracia. Começou qualquer um de nós a poder ter textos sagrados dentro do túmulo dele para poder ter a ressurreição também, igual o faraó. Então, a religião do Egito Antigo não ficou fixa. Não ficou igual desde o começo, desde o nascimento, 7.000 anos antes de Cristo. Mas começou a desenvolver pouco a pouco até chegar ao máximo dessa evolução no império que mais tarde eu falo, chamamos o Império Novo. Quando falamos sobre essa coisa da exclusividade dos faraós no mundo da ressurreição, é coisa que existe nos textos das pirâmides. Só que tem muitos outros livros que são livros sagrados também, onde tem essa democracia. Desses livros tem um livro que se chama Imi Duat. Imi Duat. Imi Duat significa aquilo que existe no mundo do além. Imi Duat. Um livro muito importante. E tem um livro que se chama O Livro das Cavernas. O Livro das Cavernas. Tem um livro que se chama O Livro da Terra. Tem outro que se chama O Livro do Dia. Tem outro que se chama O Livro da Noite. O Livro da Noite. Tem o livro que se chama O Livro das Orações de Ra, que é o Sol. Tem o Livro da Respiração. Esses todos são os livros sagrados que os egípcios tinham. O último é o quê? Que eu não ouvi. O livro da respiração. 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 Tá. Porque a pessoa quando morre, o maior sinal que ele não existe mais, que ele morreu, é parar de respirar. Sim, claro. Por isso eles tinham um ritual, se chama o ritual de abrir a boca. Quando embalsamavam o corpo, antes de enterrar o corpo dentro do túmulo, o sacerdote chegava e fazia com uma ferramenta assim, perto ao nariz da pessoa. Para eles sempre a vida entrava e saía pelo nariz. Por isso a chave da vida eles passavam perto ao nariz da pessoa para dar vida. E esse sinal
de abrir a boca, ou esse ritual de abrir a boca, é para a pessoa poder respirar dentro do túmulo. E respirar dentro do túmulo significa poder ter vida. Uhum. Poder abrir a boca significa poder comer também. E não existe morto que coma. Claro. Todos que conseguem comer são os vivos, só os vivos. Claro. Então esse ritual é importante. Esse livro se chama o livro da respiração. O livro da respiração. São muitos livros, mas o importante nesses livros é que tem horas. Uhum. Está dividido em 12 horas. Os livros sagrados dos egípcios estavam divididos em 12 horas. E isso tudo está desenhado dentro dos túmulos, nos papiros, em alguns templos, como o templo de Ramsés II. Eu não sei se você lembra quando estávamos em Abidos. Uhum. Lembra quando fizemos uma caminhada longa desde Sim. o Sirion até desde o Sirion até o restaurante? Muito longa, no meio do deserto. É, é muito longa, cansativa, mas pelo menos deu para ver de fora um templo Sim, diferente do templo que sempre visitamos. sim. Outro templo que é de Ramsés II, por Tá. atrás. Não é o Sim, mesmo de Sete que sempre visitamos. sim. Nós vimos de fora, né? Sim, do lado Nesse templo esquerdo. tem muito desenho que fala sobre os livros sagrados. Tá. Os desenhos estão nos quartos e nas salas desse templo, os livros sagrados. Uhum. Fala sobre as horas. Essas horas começam a partir das 6 da noite. Sabe que a noite para os egípcios começava às 6 horas. Às 6 horas? 6 da noite. Seis, Esse é o sim. começo da noite. Tá. O começo do dia inteiro. O dia começa às 6 horas e termina o dia seguinte às 6 horas. Ok. Para nós, nessa nossa vida moderna, é meia-noite. É. Meia-noite que começa e termina o dia. Para eles, não. Era às 6 horas da noite. Começava essas horas que estão nesses livros sagrados, começava, cada hora tinha um nome. Por exemplo, a primeira hora, a hora da chegada no mundo subterrâneo. É a hora quando o sol entra, depois do pôr do sol. É a hora quando o falecido entra no túmulo. O começo da sua vida após a morte. A primeira hora é a hora da chegada. Depois, outra hora, que é a hora da navegação do barco de sol. Depois, aparecem perigos nessa viagem. Então, essas 12 horas têm perigos. Nesses perigos, o Deus, o falecido no seu barco, tinha que superar esses perigos, essas aventuras. Entre essas aventuras, por exemplo, aparece um serpente, uma cobra. Sim. Esse serpente se chama Apip ou Apophis. Ele atrapalha a navegação do barco. E isso se considera uma das coisas mais odiadas da pessoa falecida, que quer sempre uma navegação fácil, porque essa navegação fácil significa chegar até o momento de renascer de novo. Sim. Então, aparecendo algum perigo para atrapalhar a navegação, era uma coisa muito odiada por eles. Então, esse serpente atrapalhava a navegação do barco. Como fazia isso? Chupava a água inteira do rio Celeste. Então, quando engolia a água inteira do rio, o rio ficava seco. Então, o barco não podia navegar. Então, o Deus que era bom pedia dos outros deuses companheiros para tirar a barca nessa parte de areia, que não tinha mais água, tirar com cordas, com força mesmo, até chegar a outra parte que tem mais água para continuar a navegação. Sim. Mas é assim,
se você ver esse desenho tão lindo dentro dos papiros e desenhado nos templos, dessa hora, que é uma das 12 horas da noite dos livros Uhum. sagrados, você encontra água aqui do rio desenhado, e terra entre os dois, de repente. Isso lembra as pessoas, quando pensam nisso, da história de Moisés. Ah, Quando Moisés, que queria fugir do Egito, jogou o cajado dele, se converteu em numa cobra, sim. serpente, serpente, né? E bebeu essa água toda e passou. O que quero dizer que coisas das religiões que temos hoje em dia, com Uhum. certeza houve influência, aprenderam com os egípcios. Claro. Mas de toda maneira passa, pode falar. Estão perguntando se o cão de três cabeças pertence a essa época. Sim, claro, claro. Na verdade é um chacal. Um chacal. Um chacal com 3 cabeças, e inclusive tem muitos animais fabulosos, serpentes, por exemplo, etc., que faziam parte desse mundo subterrâneo. Uhum. E alguns deles eram da parte boa, que eram companheiros do faraó durante a viagem do barco, e outros não eram assim, não eram dos inimigos, né? Como aquele serpente, por exemplo. E depois continuava a navegação. Eu quero dizer que chegou na última hora, 12ª, e de repente já é a hora de sair desse mundo dos falecidos para renascer de novo. O faraó conseguiu, nessas 12 horas, vencer a morte, vencer a mortalidade. Ele conseguiu ter vida de novo. Ele conseguiu vencer todos os espíritos negativos, como aquele Apophis, que é a serpente. Os egípcios, quando pensavam no faraó, na vida, no mundo mesmo, no nosso mundo, eles pensavam nesse jeito, que ele é o único que consegue vencer os perigos. Sim. Ele é o único que consegue proteger o país da pobreza. Ele é o único que consegue garantir as inundações do Nilo. Ele, quando fazia uma viagem para fazer guerra, ele é o único que garantia proteger as fronteiras do país contra Sim. os inimigos. Então, eles, os egípcios, faziam essa analogia, essa comparação entre o mundo subterrâneo, que tinha as aventuras, os perigos e as dificuldades que o faraó tinha que vencer, do mesmo jeito como ele vencia sempre na nossa primeira vida. É por causa disso que o faraó era sagrado, porque ele não fazia isso só para ele, mas para todos. Olha. E todas as boas pessoas estariam junto com ele nessa viagem, nesse barco, e conseguiriam, então, segundo o pensamento deles, iam conseguir, com certeza, a eternidade. Para Entendi. eles, o paraíso, para eles, tinha um sinônimo no Egito Antigo, é eternidade. Eternidade. O máximo de coisa odiada para os egípcios é a mortalidade. Entendeu? Uhum. Entendi. Então, uma das guerras importantes está desenhada em muitos templos egípcios. A Guerra de Kadesh, do faraó Ramsés II. Está na Uhum. fachada do Templo de Luxor, no pilone do Templo de Luxor. Está dentro do Templo de Abu Simbel. Está no Templo de Abidos de Ramsés II também. Uma guerra desenhada em muitos lugares. Mostra o quê? Mostra o faraó Ramsés II fazendo guerra contra os inimigos. Os inimigos desenhados no pilone do Templo de Luxor são os mesmos inimigos que existem no mundo subterrâneo. E as fases dessa guerra, os passos dessa guerra, são os passos, as fases, né, que são 12 horas no mundo subterrâneo. E Uhum. quando chega no final dessa guerra, o faraó Ramsés II a conseguir realizar a vitória contra os inimigos hetitas na guerra de Cádiz,
Isso é a mesma coisa, a hora 12ª do faraó conseguir realizar a vitória contra os inimigos do mundo subterrâneo e conseguir chegar para a ter a ressurreição de novo. Entendi. E, inclusive, tem um detalhe muito importante nessa. Eu sei que o tempo está passando, mas um detalhe muito importante nessa guerra de Cádiz. Acabou essa guerra com a vitória de Ramsés II e, afinal, ele ficou com o rei dos inimigos e fizeram o primeiro tratado de paz assinado na história da humanidade. Olha. E fizeram uma festa. Essa festa de assinar esse tratado de paz entre duas forças daquela época, teve nessa festa também o casamento de Ramsés II, com uma princesa hetita. Uhum. Esse casamento foi a última coisa desse conflito da guerra de Cádiz contra os hetitas. E por isso ele deu, Ramsés II, deu para ela o nome da hora 12ª daquelas 12 horas de Amy Duat, do livro Após a Morte. Olha. Porque nessa última hora é a hora da vitória. E nesse casamento é a hora da vitória também. É a hora de terminar os perigos e terminar os problemas. Por isso a religião do Egito Antigo e a mitologia estavam muito relacionados com a história do Egito Antigo. Eu acho que tentei assim resumir o... 3 minutos. Amanhã, família Pax, eu estou aqui com a Fernanda Choi. Ela vai falar Cozinhando com Saúde. Vamos aprender tudo. Rafat, tua mensagem final, 2 minutos e meio. A minha mensagem é que sempre falo, tudo o que nós somos de agora e tudo o que nós tivemos não é coisa nossa. Tudo é coisa da herança que passou de geração para geração até chegar para nós, hoje em dia. Então, nada foi criado. Na verdade, nós recebemos muito patrimônio. Esse patrimônio que temos tem que incentivar a gente a ter paz no mundo, a ter paz com os nossos familiares, amigos, família, a ter paz entre um povo e outro, a ter paz no universo inteiro. Esta é a minha última mensagem, minha mensagem final. Amém. Vamos ter paz no mundo e vamos criar essa paz. Obrigada, Rafat. Gratidão, namastê, família Pax. Obrigado, Carmen. Tchau, tchau.